É verdade, é certo, sem erro. Absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade, pela palavra daquele que as mentalizou. E tudo deve a esta existência, e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol, o seu pai, a lua, sua mãe. Assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo o que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, sutil do espesso, com grande habilidade e critério. E terás, por esse meio, toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. É por isso que sou chamado de Tote, o Trismegistus, porque possuo o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da grande obra mestra do Sol, da grande obra mestra alquímica, aqui está dito e se encerra tudo. Um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por estarem aí ouvindo, prestigiando, depois aí vendo pelo YouTube. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. Mais um caminho, mais um dia, mais uma construção, e assim nós vamos aí caminhando, levando o conhecimento adiante, fortalecendo aí as pessoas. Nosso programa de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. O grande propósito de tudo isso é trazer a vocês um conhecimento simples, prático, que você use na sua vida, no seu dia a dia, não é aquela coisa que você coloca numa gaveta, guardou, acabou, né? Todo o nosso trabalho, tudo que eu faço, que eu escrevo, não existe apostila, né? Tudo é ditado, construído na hora. Porque quando você escreve, né, você está ali desenhando uma ideia, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma intuição, uma ideia, né, eu necessito realizá-la. Então, eu pego aquela ideia e eu escrevo ela, né? Eu escrevo, então eu estou desenhando a ideia. Então, hoje, neste mundo, né, vamos dizer assim, atual, mais evoluído, né, assim, é o que dizem, né? A pessoa vai lá e digita. Ela vai escrever, vai digitar e tal, mas o universo ele não lê isso, não existe a relação, né, da tecnologia com a natureza, né, nesse aspecto. É como você lê um livro, né, pelo celular, pelo computador, né, ou você lê um livro tocando no papel, né, nas folhas, nas páginas. É diferente, a relação é diferente, né. Embora exista um lado mais prático, mas e tem um lado que funciona e um lado que não funciona, que um dia, mais tarde, ele vai trazer aí situações, né. Mas é o mundo, e funciona assim, né, por enquanto, e é assim. Então, eu pego a minha ideia e eu escrevo ela. Escrevo em papel, caneta e estou lá. Então, eu desenhei a ideia. Eu penso nessa ideia. Depois que eu pensei nessa ideia, eu imagino ela pronta. A imagem dela funcionando, dela pronta. E depois que eu imaginei, eu
verbalizo, eu falo aquilo que eu tive como ideia, né? Pelo menos, talvez eu não saiba ainda como realizar, mas eu estou falando, o verbo é criador. E é claro que aí existe a ação para aquilo acontecer. Eu tenho que me mexer, senão a coisa morre ali, né? E existe o último ponto, que é calar, não contar a ninguém. Você contou, lembra? Você dividiu, né, a coisa, você quebrou a coisa, e aí aquilo começa a não funcionar, começa a não acontecer, né? Então, eu necessito tomar aí atenção nas coisas, né, para que tudo funcione dentro daquilo que eu estou buscando, né, realizar. Toda a construção das coisas, elas são simples, mas é necessário saber como fazer isso. Se eu não sei, como é que eu vou realizar? Eu não sei, eu não tenho ideia de como isso funciona, não tenho ideia como o mundo se encaixa, como é que eu posso realizar alguma coisa? Eu tive uma ideia, é uma intuição, é um pensamento, o que, que é isso, né? A única maneira, o único caminho de você aprender tudo é praticar, é viver aquilo. Se você não faz, não tem como. É como aprender a dirigir. Como é que você vai dominar o veículo? Treinando. Quanto mais se movimenta, né? Mesmo o computador, a digitação, tudo isso, né? Hoje as crianças, as pessoas nascem já fazendo isso, né? Para aquele que tem que aprender, né? E assim, tudo você vai dominando, né? Tudo é assim, trabalho, relacionamento, família, você vai aprendendo com o dia a dia, né? E às vezes você aprende de uma maneira que não é tão saborosa, né? Então, cabe, né, a todos nós fazemos o quê, né? Praticar. Eu sou prático, porque pratico, né? Então, você gosta de falar assim, porque eu sou prático e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas assim, depende como é que é essa prática, né? Porque a pessoa pensa que fazer tudo rápido, tudo. Isso é uma logística, né? Quando você encaixa, e é claro que ser prático é excelente. Você quer isso? Não. Você quer isso? Quero. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Dessa forma. Como você vai fazer isso? Não sei. Então, não é aquela coisa, né? Você pega um cardápio para escolher uma refeição ou olhar lá um sorvete na vitrine, 3 dias para escolher alguma coisa. Onde está a prática aí, né? Então, dentro do conhecimento, o que, que acontece? Você deve agilizar as coisas e saber, o saber está lá, saber o que você quer, saber como vai fazer, tudo isso, né? Se eu não sei qual prato escolher, se eu não sei que sorvete escolher, eu sei que eu não sei. Então, eu vou passar os olhos e ver aquilo que mais me apetece, né? Vou me alimentar pelos olhos, vou comprar pelos olhos, assim, mas funciona assim, né? Quando você já sabe o que você vai fazer, vai direto, né? Bom, o mundo, tudo funciona igual, né? O conhecimento, a sabedoria é saber, né? Quão triste é uma criança ou alguém, né, desesperado de fazer uma pergunta ou buscar uma solução. Você não tem resposta, você não sabe o que fazer, não sabe como realizar aquilo. Por onde, por onde eu começo? O que que eu faço, né? Então, a melhor maneira é estudar, né? Então, como algumas pessoas têm mandado mensagens, né? A gente sorteou os livros aí, tudo. As pessoas, muito legal isso, né? Falar, eu estou buscando, eu quero saber o que que eu vim fazer aqui, eu tenho uma atenção, você tem alguma missão para cumprir, alguma coisa? Sim, todo mundo tem. Todo mundo veio para cá por alguma coisa. Mas geralmente as pessoas fazem aquilo que querem fazer e não o que vieram fazer. E eu não falo só de profissional, eu falo de tudo, né?
Então as pessoas sempre se colocam, não, porque ali é melhor para morar, porque aqui paga mais, porque sempre é buscar, né? Que não está errado, né? Mas assim, devemos deixar que o universo haja naturalmente e fazer aquilo, né, que é necessário, né? Sempre fazer o que é certo, e não o que é mais fácil, né? As pessoas sempre optam pelo mais fácil, né? Então, quando você começa a estudar, começa a entrar dentro deste campo, que sempre existiu e sempre esteve aí, e as pessoas saíram disso, né? Elas foram levadas a outro mundo, né? Um mundo de estudo clássico, né? De faculdades, que tá correto. Só que você não pode abandonar o mundo. Você não pode deixar de lado aquilo que o mundo te oferece, porque as suas oportunidades, está tudo aí. Se eu sigo um caminho diferente daquilo que eu deveria estar vivendo, eu não tenho oportunidades, que acontece com quase todo mundo. Estão buscando aí oportunidades, mas o que acontece, né? Não sabem aonde estão ou quais são. Então, o primeiro passo é o quê? Buscar conhecimento, conhecer esse mundo, ver como é que esse negócio funciona, né? Por que que existe a Lua, o Sol, as estações? Como é que eu posso orquestrar isso, né? O princípio do mundo, né? Toda a construção são os quatro elementos. Eu necessito conhecê-los e trabalhar com esses elementos. Saber o que é o fogo, o que é a água, o que é a terra, o que é o ar, né? E colocar atenção nisso. E aí eu começo a vibrar de uma maneira totalmente diferente. Eu começo a me elevar dentro de uma estrutura que as coisas funcionem, né, de uma maneira natural. Eu não posso estar aí preso nas coisas, né? E, e quando eu não sei como realizar, eu sofro consequências, né? Teve uma aula que eu dei esses dias, né? O chamado da noite, que é um chamado, chamando as pessoas, né? E falei bastante sobre isso, né? O mundo está aí para te ajudar. Então, quando a pessoa está fora da sintonia, as fatalidades estão sempre buscando trazer a retidão para a sua vida, né? Retificar aquilo que é necessário e colocar você num caminho. Então, muitas pessoas vivem em caminhos diferentes, né, opostos, e principalmente a questão da maldade, né? Tem pessoas aí que, enfim, né, vivem sempre para estar pronto para prejudicar alguém, parece que gostam disso, né? Mas não adianta, o mundo ele é construído de uma forma, ele funciona daquela forma, né? Tudo aquilo que não é natural, ele não é divino, ele é do homem, é humano, né? E essa coisa humana, para essa nova era que estamos vivendo, a chamada nova era, idade de ouro, enfim, né? Se as pessoas creem nisso, tanto faz, isso já está acontecendo, estamos num caminho diferente e tudo isso está prestes a acabar, a mudar, né? Então, nós temos que nos conectar com nós lá dentro, o conhecimento está dentro de nós, né? E aí, sabendo como fazer as coisas, eu vou trazendo isso cada vez mais adiante. As coisas começam a crescer, tá? Vamos lá. Todo o propósito, né, deste programa, né, é levar para as pessoas um caminho, talvez, que elas não conhecessem, né, ou até conheciam, mas aprofundar nisso, né? Então, a ideia é se manter firme, né, nesse caminho, podendo oferecer aí o programa todos os dias. Agradeço pela oportunidade da rádio, né? Então, aqui na 107 FM, Rio de Janeiro, todos os dias, não, de segunda a sexta, né, nós estamos aqui trazendo essa ideia na parte da manhã, das 7 às 7h50, um conhecimento para que as pessoas possam, de alguma forma, elevar a sua consciência,
compreender um pouco, né? E depois, se você quiser relembrar o que eu falei, você vai lá no canal do YouTube, né? Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. E assiste o programa. Tem lá a playlist Protocolo X, Programa Protocolo X, né? E desde o dia 1º de abril, tem lá um programa gravado para vocês, para você poder entender. Todos os dias, praticamente, são aulas para você estar elevando isso cada vez mais, trazendo para você aquilo que é necessário para a sua vida, né? Se você tiver mais interesse, quiser estudar, praticamente quase todas as aulas que nós colocamos aí, que são mais de 700 aulas, 700 títulos, a maioria está em EAD, você tem lá o EAD para adquirir, assistir e começar a estudar, né? Então, o conhecimento, ele está aí para levar a pessoa, né, o saber e compreender aí aquilo que veio fazer, o que tem que fazer, se você deve mudar ou não, né? E o universo, ele vai te organizar sozinho, você não tem que se preocupar, ele vai te levando num caminho que tudo se encaixa da melhor maneira possível, tá? Então, como eu venho fazendo em todos os programas, eu vou recitar a chama verde de limão 3 vezes, porque é uma ideia de construir um caminho para todos nós, né? A chama verde de limão, ela foi trazida para cá em 1954, na construção da grande fraternidade branca, né? Na ideia de trabalhar a verdade, a justiça e a cura espiritual, né? Aquilo que é justo pelo universo, né? A verdade de cada um, né? A verdade absoluta não existe, cada um tem a sua verdade, e poder favorecer, fazer as pessoas crescerem, né? Mesmo a questão da prosperidade, porque equivale à ideia da chama verde-limão, né? A cor verde-limão, a quinta-feira, né? Toda a construção de energia, de prosperidade para a humanidade. Então, é só você ouvir, né? Colocar em seus pensamentos aí as situações que você tem que colocar em ordem, organizar, né? Ir para frente, buscar aí quem está buscando uma atividade profissional, né? Enfim, vários caminhos que hoje preocupam a humanidade, o humano, e você pode se concentrar nisso, aí no seu carro, no trabalho, onde você estiver, né, para poder estar fazendo isso vibrar e te ajudar a caminhar melhor, e você vai compreender isso. Isso vai vibrar pelo universo, através da rádio, que está nos auxiliando bastante. Por isso, se você quiser ser um apoiador do programa, tá aí, né? Vamos tentar manter isso em pé. Vamos lá. Eu sou o Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações. E aí você coloca, então, as suas coisas para colocar em ordem, pessoas envolvidas ou você, e as situações que estão acontecendo. Que parecem inexpugnáveis, que as destrói no meio do bom, do bem, do verdadeiro, eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição que bem te se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, te aumenta de volume, mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra que das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te ensinares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. E eu peço e comando que essa pena seja atendida com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece aos Saturno escolhidos da coisa e coloca no Ayam, Ayam, Ayam. E eu te agradeço o apelo a que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós os agradecemos, apenas que nós esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Então, eu fiz uma vez, tá? Vou fazer 3,
porque cria um aspecto ternário. Então, você multiplica por 3 a solução, a busca, aquilo que você deseja, né? Todo o trabalho que você cria, né? Então, você faz, por exemplo, vou fazer uma semana tal coisa, vou não sei o que e tal. Então, você faz assim, eu vou ficar sem tomar café uma semana por causa de um propósito, né? Eu vou procurar ficar um mês sem sair, sem fim de semana, uma coisa e outra, porque eu tenho um propósito para isso. Então, quando você faz um movimento, né, ele começa a criar um aspecto, né, para trazer isso para você, né, como nós usamos as velas, os apelos e assim por diante, né. Então, tudo isso vai trazendo um caminho, né, cada vez mais elevado, para vocês poderem estar em total movimento com isso, né? Segunda vez. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destroem do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me onde deveis, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão, os milhares de sóis, chama verde-limão, os milhares de sóis, chama verde-limão, os milhares de sóis. Corre docilmente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar o futuro da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó, poderosa verde-limão, mostra-nos diversas coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós agradecemos por atender-se ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, te espalhares em torno e por dentro. Aquece, o poderoso chama verde-limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que essa perda seja entendida com rapidez, desvelando pela luz do grande sol central. Ó poderoso chama verde-limão, corre nessa situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a ossatura escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 e eu te agradeço o apelo a que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós agradecemos apelos que nós esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se nas coisas, pessoas, as situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição, repente se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me no dever, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docilmente nessa situação, instala-te aí para morar. Aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos, para terminar, a ossatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós agradecemos por atender-se ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderoso chama verde-limão e faz aumentar a carapaça de mentira em que está vivida essa situação. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, duelando pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a ossatura escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 e eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós os agradecemos apelos que nós esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Está feito aí 3 vezes, né? Vibrando aí, para poder fazer as coisas se encaixarem de uma maneira, né, mais elevada, né? E assim caminhamos. Hoje, 22, aula de dança à noite, presencial, né? Aqui em São Paulo, numa grande movimentação, né? Entre terceira, quarta e quinta dimensão. Então, para quem está aí querendo conhecer um pouco mais sobre isso, os apelos, meditação, tudo vai caminhando dentro do ritmo da construção, né?
Dia 23, encontro de oração. Dia 24, e aí online, dinheiro, né? Sucessão de méritos. Então, uma baita aula aí. Dia 24, 8h30 da noite, falando sobre dinheiro, né? Para você poder estar absorvendo um pouco mais sobre isso, conhecer, lidar, ter conhecimento. Às vezes, um detalhe que você muda na sua vida, a coisa muda, né? Que peso é maior que um bolso vazio, né? É uma coisa bem estranha, mas é uma coisa que é verdadeira, né? Então é importante a gente colocar atenção no conhecimento, poder estar vibrando dentro disso, né? Nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, o site institutoalmadomundo.com.br. Estejam participando aí dos EADs, né? Tem bastante curso, bastante coisa para você poder estudar e estar elevando cada vez mais aí a frequência do seu conhecimento. Vou deixar para vocês aqui alguns apelos, algumas frases de força para vocês poderem estar criando cada vez mais um caminho, né? E eu quero falar um pouco sobre a datividade, né? O oferecer, o dar para receber. Através da presença eu sou, que tudo aquilo que é negativo seja dissolvido, consumido, diante da sua poderosa luz e poder. Eu sou a presença que vos capacita ver e sentir tudo aquilo que é verdadeiro para você. Permanecer com ela e dentro dela, em benefício de vosso próprio progresso. Asseguro-vos, amados, chegastes a um ponto em que deveis subir com a vossa constante, determinada atenção firmemente mantida na poderosa presença eu sou. Não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir vossa maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Todos nós temos uma grande força dentro de nós, né? Todos nós temos um caminho a percorrer, a realizar. Só de você querer saber, já meio caminho está percorrido, né? Já está realizado. Então, com calma, vai aí ouvindo os programas, vai acompanhando, vendo o que você sente, se isso mexe com você, né? Depois, no YouTube tem muito material, tem muita coisa para você poder degustar. É uma degustação, né? Porque quando você assiste uma aula mesmo, você fala, meu, é diferente, né? Porque existe todo um aprofundamento, né? De um caminho que você tem um princípio da ideia da aula, o meio dela, a construção e a finalização daquilo, né? É diferente de você falar alguma coisa, né? E é isso. Você aprende também, mas é bem superficial. Então, existe um aprofundamento para você caminhar cada vez mais, né? Existe um processo, né, chamado datividade, né, ou oferecer ao outro, né, que se inclui dentro do dinheiro, da prosperidade, da abundância, do crescimento, né, de você estar num caminho cada vez mais elevado.
Então, muitas pessoas têm uma dificuldade em oferecer algo para alguém, né? Não é você dar uma cesta básica para alguém, dar roupa, sabe, dar comida debaixo da ponte, não é isso. Longe disso, né? A datividade, ela acontece no dia a dia, a cada instante. Então, por exemplo, você entrou num prédio, sei lá, né? Foi fazer um trabalho, alguma coisa, tem lá um porteiro, uma pessoa, né? Que talvez não esteja tão bem vestida, né? Devido às circunstâncias que ela vive, né? E você entra, cumprimenta, conversa, e fala, pô, legal sua camisa, hein? Ficou bacana e tal. E a pessoa fala, pô, mas o que é isso, né? Pelo amor de Deus. Então, o elogio, né? Você salvou o dia da pessoa aquele dia, né? Assim, um ato simples, né? Longe daquela coisa da gentileza, pelo amor de Deus, né? Aquela coisinha que gentileza gera gentileza, cuidado com isso, né? Uma pessoa, quando ela quer ganhar alguém, dobrar alguém, para não usar outros nomes pesados, ela vai ser gentil, sempre assim, né? Praticar boas ações, né? Ser correto com as pessoas, não é gentileza. É um ato natural, né? O elogio, ele é necessário sempre para as pessoas. O elogio pode elevar, fazer a pessoa crescer, né? É uma forma de dar, de oferecer, né? Então, dentro dos aprendizes, né, do grupo de estudo, sempre falo para eles, olha, ofereçam um curso para alguém, ajude alguém a andar. Sempre que alguém quer estudar, não tem condição, né? A escola, uma boa parte das pessoas que estudam, elas têm bolsas, têm ajuda, né? E não vou ficar falando, não interessa, né? É só quem recebe sabe disso. Mas o próprio aprendiz que está ali no dia a dia, às vezes não tem tempo para fazer aquela aula, mas poderia dar uma aula para alguém. Não faz isso também, né? Poucos fazem isso. E eu venho sempre falando que o oferecer ao outro, a datividade, ela é hiper importante, né? Porque você pode estar ajudando muita gente com o movimento que você faz. Simples assim, né? Agora, vamos lá. Eu ensino as pessoas, os aprendizes, a meditarem 12 minutos, né? Você pode meditar 12 minutos para a humanidade, não é específico. Porque a pessoa, assim, você tem um parente doente, se alguém, sei lá, meu, é o fim do mundo, né? Então, tem um animalzinho doente, claro, tem que dedicar. Entenda que quando você tem conhecimento, se tem alguém com enfermidade mesmo, um bichinho, você tem que entender que você vai trabalhar para curar através dos profissionais da medicina, né, veterinária, da medicina humana, né, os humanos, mas entenda que todos aqueles que passam por aquele problema também têm que ser ajudados, mesmo não sabendo, né? Então as pessoas colocam foco naqueles que elas conhecem. E os outros que estão sofrendo aí, que não sabem de nada? Quantos animais estão sofrendo aí que, né, ninguém resgata, ninguém ajuda, ninguém faz nada, né? Então a pessoa pensa que dá um saco de ração para alguém, mas é da atividade. Não, é hipocrisia. Você tem que ajudar para valer, de verdade. Estar presente nas coisas. Porque se você pode dar um saco de ração, é fácil. Doe seu tempo. É o mais precioso que você tem. Então eu posso, por exemplo, meditar 12 minutos hoje, né, para os humanos que necessitam de ajuda. Amanhã eu vou fazer 12 minutos para os humanos que têm dificuldade financeira. Amanhã eu vou fazer 12 minutos para os humanos que estão enfermos. Depois de amanhã eu faço 12 minutos para os animais. Depois eu faço para os animais enfermos. Eu vou fazendo. Isso é oferecer. Eu vou pegar uma chama verde de limão, vou pegar um apelo e vou rezar para os animais, rezar para quem está enfermo. É isso. Então, nos dias de oração, condenação, hóstia angélica, assim, tudo que a gente faz, mesmo uma aula, essa aula, quanto você está vibrando de energia para o universo, né? Porque assim, gente, a grande transformação da humanidade está na atmosfera. O reino está dentro e fora de vós.
dentro e fora, né? Então, tudo que eu faço nesse sentido, eu estou melhorando a atmosfera. Naturalmente, as pessoas estão recebendo isso, os animais, a natureza, tudo isso, né? E aí é que tá, são esses trabalhos, né? Então, eu falo assim, olha, hoje, às 8 horas da noite, nós vamos fazer um movimento, vamos acender uma vela palito, arte do equilíbrio, nós vamos rezar, fazer um apelo e tal. Muitos topam, mas outros, tem um compromisso, eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário, eu sei que lá, eu vou viajar. Ele não troca aquilo para ajudar alguém. É aí que a tua vida muda. Quando você troca, quando você muda tudo. Quantos aprendizes, no dia do aniversário, vão para a escola estudar, vão fazer aula? Acabou o dia, falou, professor, hoje é meu aniversário, me dei de presente estar aqui hoje. E a família pé da vida, porque lá fizeram lá um bolo, um negócio, e a pessoa está fora daquilo. Mas o que ela está fazendo? Ela está se dedicando ao outro, está rezando, está aprendendo, está estudando. Da atividade, oferecer. É dito, se você quiser fazer alguém prosperar, né? Se você quiser prosperar, faça alguém prosperar. Ajude alguém a crescer. Aí a pessoa fala assim, não, porque já ajudei um monte de gente, isso toma na cabeça, as pessoas são ingratas. Olha, se você fizer alguma coisa esperando alguma coisa de alguém, né? Se você fizer e tomar uma apanhada nas costas, meu, ainda mostra que é um ser humano. E aí, pense sobre isso. Eu só vou falar e vocês pensem sobre isso, né? Ser humano, ser humano. Se eu busco crescer, evoluir, eu não sou mais um ser humano, eu sou humano, né? Se eu busco a divindade, eu não sou divino, eu sou um ser divino, é diferente, tá? Então, assim, você não fala ser humanidade, você fala humanidade, humano, né? Seres, tem uma outra construção. Seres da natureza, os animais, são seres, né? Compreende isso ou não, mas funciona assim, né? Então, quando eu me coloco como humano, eu mudei tudo, eu subi uma oitava, eu tenho uma mudança aí, eu tenho uma melhora, só de pensar assim. E eu consigo começar a captar que eu tenho que favorecer o outro para esse cara andar também, né? Então, a pessoa mora num bairro lá que é estranho. Reza pelo bairro, você de vela, faz uma semana de Ho Oponopono, faz uma semana de chama verde limão, lê 3 vezes, olha o quanto é forte isso. Se dedique. Nós temos um trabalho de prosperidade, né? Para gravar de DVD, né? E dentro disso, né? Você também vai encontrar lá em AD, tem um livrinho, né? Que tem a chama verde limão, tem a quarentena da prosperidade, tem uma série de coisas para você ler lá, para estar construindo um caminho. Então, sempre falei para os meus aprendizes, são 40 dias que você tem que ler aquilo, né? Uma quarentena. Então, você faz 40 dias para você e pode fazer junto mais 40 dias para outra pessoa, 2 vezes, né? Para a humanidade. Ou faz 40 dias para você, 40 dias para os outros, vai fazendo. Não para. Mas poucos fazem isso. Nós temos alguns grupos de estudo, grupos de WhatsApp, e eu sempre falo dentro do grupo, se todo mundo rezasse para todo mundo dentro do grupo, vocês teriam uma elevação diferente, teriam um caminho diferente, né? Então, a minha ideia, né, de estar nesta rádio, 107 FM Rio de Janeiro, que eu sou grato por isso, é elevar a vossa consciência. Você está ouvindo, ponto. Te agradeço imensamente. Não gostou? Não tem problema. Gostou? Tá aí, né? Nem todo mundo agrada, nem todo mundo gosta de tudo, né?
Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Você tem que levar a consciência para o mundo ir melhorando, né? E para o mundo melhorar, só tem um jeito: os humanos irem melhorando. Não adianta você falar que... Bom, deixa para lá. Vou entrar em outro aspecto. O estudo, né, o conhecimento, ele é a grande elevação de tudo. Então, uma pessoa que ela respeita a natureza, que ela respeita os humanos, ela vai adiante. Ela pode sofrer consequências, porque existem sempre pessoas contrárias, tem situações, mas é um processo natural. São essas pessoas que nos fazem refletir e andar. Né? Por que tem o bem? Porque tem o mal. Se não tivesse o mal, não tinha o bem. Era uma coisa só. Então, quando você começa viver dentro de um caminho diferente, que você quer todo mundo andando, mesmo aquela pessoa que você não gosta dela, não curte ela, não quer saber, né? Você tem lá um ranço lá com a pessoa. Meu, emana amor. Emane amor. Ponto. Porque se você emanar ódio, você aumentou o ódio dela e esse ódio vai te consumir, vai consumir você. Se você emana amor, a coisa que ela menos quer receber é amor de você. Ah, mas eu não consigo amar. Eu não falei para amar ninguém. Emane. Amor para você, toma. Pronto. E assim você vai construindo um caminho diferente. Tá vendo, gente? Não há dificuldade nisso. É uma questão de fazer, né? Gostou disso? Vamos manter o programa funcionando? Quer ser um apoiador? Tá aí. Se quiser fazer um Pix, Instituto Alma do Mundo, @gmail.com. Instituto Alma do Mundo, @gmail.com. Manter as coisas funcionando não são tão simples e não são nada de graça nesse mundo. Ao que nada te vale, nada te custa. O que nada te custa, nada te vale, né? Então, é necessário se dedicar para isso. Estudem, busquem, cresçam. Todos nós podemos. Todos nós temos capacidade de realizar. Vamos adiante, um ajudando o outro, né? Olha, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, parará, parará, e tudo vai se encaixando da melhor maneira possível. Nós temos capacidade para isso e nós conseguimos fazer. Então, quem quiser participar hoje da aula de dança, tá aí, vamos lá, né? Às 8 horas, né? Dia 23, amanhã, encontro de oração. Dia 24, online, dinheiro, sucessão de méritos. Vamos estudar, vamos crescer, que é necessário. Por favor, busquem, né? Se você gostou do programa, está lá no YouTube também, você pode compartilhar com as pessoas, né? Faça as pessoas caminharem, compreenderem um pouquinho das coisas, né? Entrem no site, tem bastante livro lá que eu escrevi, são acho que 24 livros, tem muito material, né? Para podermos aí degustar aí adiante, crescer cada vez mais, né? Tudo neste mundo não há dificuldade, é uma questão de buscar, é uma questão de estar atento a aprender e, de alguma forma, as coisas começam a acontecer na sua vida, né? O processo sempre é natural. Tem que dar o primeiro passo e as coisas se encaixam e se realizam, né? Trazendo para você aquilo que verdadeiramente nos favorece. Vocês vão perceber, a gente conseguindo manter o programa por um período, né? Logo, logo, a chama verde limão recitada aí 3 vezes nos programas, teremos aí grandes resultados em todos os lugares. Certamente, vocês vão perceber o quanto o conhecimento é grandioso. Todos aqueles que tiveram aí benefícios usando a chama verde limão ou Ho'oponopono, faz um comentário no YouTube, coloque um comentário para as pessoas poderem estar sabendo um pouco mais sobre tudo isso, ir adiante, crescer, né? Fazer as coisas acontecerem. Qualquer livro que você adquirir, que eu escrevi, tem lá a chave de limão para você poder trabalhar ela e outras coisas. Tem muito apelo, tem muita coisa para você poder estar se organizando e indo cada vez mais adiante
para poder realizar uma vida melhor para você. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado. Amanhã tem mais, né? Juntos aí nesse grande movimento da metafísica. Um beijo para vocês, um excelente dia. Reflitam sobre tudo que vocês ouviram e vamos colocar em ação. Desenhe a ideia, pense nela, imagine, verbalize, haja e feche sua boca. Depois você me conta. Até mais, gente. Obrigado.